Vestibulando, são muitas questões, né, para vocês? Olha só, uma pequena esfera rola sobre a superfície plana e horizontal de uma mesa. Como mostra essa figura? Então, a pequena esfera rola sobre a superfície plana horizontal de uma mesa, como mostra a figura. Vai chegar aí pertinho na beirada da mesa, ó, e ela vai então descrever a trajetória que está sendo mostrada. Desprezando mais uma vez a resistência oferecida pelo ar, nessa questão, ó, pode-se afirmar que, durante o movimento de queda da esfera, após abandonar a superfície da mesa, permanecem constantes. Então a esferinha vai abandonar a superfície da mesa, ele quer saber quais são as grandezas aí da física que vão permanecer constantes. Letra A aceleração e a força que age na esfera. O que você acha? Depois que essa esfera abandonar a mesa, você lembra que o Luiz Carlos colocou? A única força que age nela é a força peso vertical e para baixo. Não tem resistência do ar. A força peso vertical e para baixo que é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então a força peso é constante e a aceleração da gravidade também é constante. São grandezas que permanecem inalteradas durante toda a queda. Letra B. A aceleração e a quantidade de movimento da esfera. Opa! Tocou num ponto importante, hein, vestibulando? Olha aqui, vá com a gente, presta sua atenção. Quantidade de movimento. A gente já viu que a aceleração permanece constante, a da gravidade. Mas será que a quantidade de movimento linear permanece constante durante a queda? Você jogou um objeto aí da mesa, ó, e esse objeto está indo em direção ao solo, descrevendo a trajetória que é um arco de parábola. Será que a quantidade de movimento se conserva? Eu me lembro que quantidade de movimento, Hilton, é massa vezes velocidade linear. E quantidade de movimento é um vetor. Depende da massa e depende do vetor velocidade linear. Se a velocidade linear, que é um vetor, não muda a sua direção, nem muda o seu sentido, nem muda o seu módulo, o corpo está descrevendo o MRU, movimento retilíneo uniforme. Ou então o corpo está como? Em repouso, princípio da inércia. Primeira lei de Newton. Se o corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, pelo fato da resultante das forças externas que atuam nele ser zero, ele vai manter o quê? Uma quantidade de movimento linear constante. O princípio da conservação da quantidade de movimento linear pode estar presente amanhã na sua prova, ó, que diz o quê? Que um corpo onde a resultante das forças externas nele sendo zero, um corpo ou um sistema, esse corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de MRU, não é assim? Consequentemente, o que é que eu vou dizer? A sua quantidade de movimento linear não varia. Tá? O princípio da conservação da quantidade de movimento linear diz que, se a resultante das forças externas for zero, a quantidade de movimento linear de um corpo permanece constante. Aí, permaneceu constante, vestibulando? Será que a esfera não tem força externa atuando nela? Ou tem, e essa força ela é resultante diferente de zero? Tem, você lembra? Quando a esferinha deixou a mesa, ela descreveu uma trajetória que não é uma trajetória retilínea, um arco de parábola, pela ação da força-peso. Então, se está agindo a força-peso, eu percebo que a cada instante a velocidade, ó, durante o movimento, ela muda de direção e de sentido, pela ação do peso. Varia a quantidade de movimento linear, não é uma grandeza constante. A quantidade de movimento linear está variando, sim. Muito importante esse detalhe para vocês. Então ficaria a letra A, tá certo? Para cá seria a letra A. Se o corpo está caindo sem a resistência do ar, lembre-se que eu vou ter só força-peso. Não vão inventar que você lançou um objeto que saiu da sua mão, vai ter uma força ali, desprezando a resistência do ar, levando ele e uma para baixo. Não. Se saiu da sua mão, a única força que vai atuar é a força-peso, sempre vertical e para cima. Professor Hilton. Luiz, outra coisa bem interessante na questão, que ele fala, não sei se você se lembra, mas se não vamos lembrar aqui, ele fala que a bola rola sobre a mesa. Quando a bola rola sobre a mesa, estão ali contidas duas energias, a cinética de translação e a cinética de rotação. É diferente quando o corpo só desliza em cima da mesa. Se tiver uma bola rolando lá na prova, você vai lembrar que tem energia cinética de translação e rotação. A bola está a uma certa altura do chão, eu diria que a energia mecânica do sistema, adotando como referencial o solo, eu teria energia cinética de translação, de rotação, mais a energia potencial gravitacional, né? MGH, a altura que ela está do chão. Quando ela começa a cair, aí você passa a ter as transformações de energia. Tá? A energia potencial gravitacional começa a diminuir. Tá lá? Então, pense bem nisso. A energia cinética de rotação e translação quando ela rolar.